Olá, jovens, eu sou o Matheus Nogueira e sou professor de Biologia aqui do Mapeando Enem. E o nosso assunto de hoje é a reprodução viral. Você já se perguntou como um vírus consegue se reproduzir? A reprodução viral ela é dividida em várias etapas. Mas como eu já tinha falado em outro momento, um vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Então a primeira coisa que um vírus precisa é de um hospedeiro. Então ele vai procurar a célula hospedeira. Um vírus pode contaminar qualquer célula? Não. Um vírus ele é altamente específico. Um vírus é capaz de contaminar determinados tipos de células. Por exemplo, existem vírus que causam doenças em seres humanos. Quer dizer que se eu colocar esse vírus numa planta vai funcionar? É óbvio que não, porque ele é capaz de contaminar seres humanos. E ainda assim, células específicas. Quer um exemplo? HIV, o vírus causador da AIDS. É um vírus que ele vai infectar um tipo de célula do sistema imunológico, chamado de linfócito T CD4. Vai infectar os outros linfócitos ou outras células do corpo humano? Absolutamente não. Ela vai atacar somente aquele tipo de célula. Então, vírus são altamente específicos. Guarda isso. E por que eles são tão específicos? Porque para ele conseguir um hospedeiro, ele precisa se conectar nesse hospedeiro. E essa é uma etapa chamada de adsorção ou ancoragem. Para isso acontecer, o vírus vai utilizar várias proteínas que vão ficar ao redor ali dele, ou do capsídeo ou do envelope viral. Então, imagina que ele tem uma parte que se encaixa perfeitamente com uma proteína, por exemplo, que esteja na membrana da célula hospedeira. Vai ter um encaixe perfeito. Se eu mudar a forma dessa proteína, conseguiria se encaixar com a mesma célula? Não necessariamente. Por isso, os vírus são altamente específicos. A partir do momento que o vírus se conectou, vai começar a segunda etapa, chamada de injeção. O que vai acontecer aqui? O que interessa no vírus vai ser o material genético. Então ele vai injetar aquele material genético ou às vezes ele vai injetar todo o capsídeo e vai deixar um envelope de fora. Vai depender de cada tipo de vírus. A partir do momento que aquele material genético está dentro do hospedeiro, pode acontecer algumas coisas. Se for um DNA, ele já pode ir diretamente se fundir com o DNA do hospedeiro. Se for um RNA, ele pode sofrer alguns processos. Por exemplo, ele pode sofrer um processo de transcrição reversa, que você vai conseguir fazer DNA a partir daquele pedacinho de RNA. Ou você já pode começar a replicar aquilo ali direto, você já pode criar cópias diretamente. Então vai depender de cada caso, de cada vírus, né? Ele teria que dar uma aprofundada em cada um deles. Mas no geral é isso. Você vai ter que colocar o material genético ali dentro. Esse material genético, então, ele vai começar a sofrer cópias, tá? Porque essas cópias elas vão ser utilizadas para fazer novos vírus. E ao mesmo tempo que estão fazendo cópias do material genético, você precisa fazer as outras partes do vírus. Você vai precisar fazer, por exemplo, o capsídeo. E como é que vai fazer isso? É o vírus que está produzindo as próprias partes? Claro que não. O vírus está aproveitando do trouxa que é a célula. No caso, então, ele vai aproveitar toda a maquinaria celular daquela célula ali para produzir as proteínas do vírus. Então é meio como se estivesse escravizando a célula, em outras palavras. Então, a célula está com o material genético do vírus, vai ler o material genético do vírus e vai produzir as proteínas do vírus. Essa fase toda de produzir essas diferentes partes é chamada de síntese. Após a síntese, após fazer cada parte viral, vai começar a juntar essas partes e vai começar a montar aquela estrutura ali para formar os novos vírus. E nesse caso, esses vírus vão estar em grande quantidade e eles vão começar, após a montagem, a sair de dentro da célula. Quando eles estão saindo da célula, eles podem levar um pedaço da membrana junto, podem fazer um perfuramento da membrana. Se for em baixa quantidade, ok. Mas agora imagine o seguinte, que você tem uma grande quantidade de vírus, cada um levando um pedacinho da membrana. O que vai acontecer com a célula? Ela vai estourar, em outras palavras. Vai acontecer o que a gente chama de lise celular. Então a célula, ela acaba morrendo. E é aqui que entra o principal problema dos vírus. O que causa sintomas de doenças, principalmente, são esse processo de liberação dos vírus, no qual as células acabam morrendo. E para cada vírus que sai, pode ser contaminada uma nova célula. E repetir todo esse processo, tá? Claro, dependendo da célula que está sofrendo esse processo de lise celular, vai causar sintomas diferentes. Então, cada doença vai ter sintomas diferentes por conta do seu hospedeiro. Então, por exemplo, uma doença que está em voga agora, o coronavírus. O coronavírus, ele tem como sintomas ali febre, você vai ter tosse,
você vai ter problemas relacionados com crises respiratórias. Então, esses são alguns sintomas do coronavírus. Tudo isso está relacionado com o quê? Com a morte dessas células que estão no sistema respiratório, porque ele parasita especificamente esse tipo de célula. Então, se você está falando de coronavírus, esse caso, se você está falando de HIV, como eu mencionei mais cedo, que ele só ataca linfócitos T, CD4, ele vai estar atacando o sistema imunológico especificamente. Então, cada sintoma é relacionado com o hospedeiro. Esse ciclo que eu descrevi, é um ciclo no qual o vírus entra, já se reproduz e já traz a morte da célula. É possível que um vírus entre no hospedeiro e não cause a morte? É. Então, o ciclo de reprodução dos vírus são divididos em duas maneiras. Você tem um ciclo chamado de lítico, que foi esse que eu descrevi, que causa a morte da célula, e você tem um ciclo chamado de lisogênico, que o vírus ele vai adentrar dentro da célula, vai injetar o seu material genético, o material genético fica ali junto com o material genético do hospedeiro, mas ele não vai fazer efeito. Então não vai começar a produzir as partes virais nem nada do tipo. Naquele momento ali, quando a célula continuar a sua vida tranquila, e ela, por exemplo, a célula hospedeira ela se reproduzir, ela também vai copiar o material genético do vírus, e as células filhas, elas também vão ter material genético viral. Então, você pode passar várias gerações de células com vírus ali no seu material genético. Em um belo momento, sob determinadas condições, sei lá, a imunidade abaixou demais, esse vírus ele pode vir à tona e voltar para aquele outro ciclo que eu estava falando. Que é o ciclo lítico. Então, você tem doenças que costumam ser sazonais. Por exemplo, você tem o caso do herpes vírus, que a pessoa, às vezes, pega herpes, aparece as bolhas, por exemplo, na boca, passa um tempo, ela tá curada, né? Passa-se, sei lá, 1 ano, as condições ambientais ficam seco, fica frio, por exemplo, ou a pessoa está estressada, pode ser que volte a aparecer aquelas bolhas ali, mas ela não estava curada? Não. O vírus continua onde? Dentro das células, adormecido, até o momento que a imunidade abaixou. Então é assim que vai funcionando essa reprodução viral. Pessoal, então foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima dica.